Te agradecemos pela tua graça e favor, Pai, e pedimos que o Senhor nos abençoe nesta manhã e nos dê luz diante daquilo que iremos tratar, diante daquilo que iremos ministrar. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Quero lembrá-los de que esta live, ela vai também ao meu canal no YouTube. Você já se inscreveu lá? Se inscreva no meu canal no YouTube, Ronaldo Bezerra. Só você procurar Ronaldo Bezerra. Se inscreva, você ative lá o sininho de notificações, clica lá para você receber as informações, os vídeos, as músicas, os clipes. Você vai ser sempre avisado das novidades do canal. Aproveite e você, quando estiver assistindo também as ministrações no canal no YouTube, aproveita para dar um like, né, e fazer comentários nas ministrações. Isso é muito importante para o canal. Tá bom, gente? E desde já quero agradecer àqueles que sempre contribuem adquirindo um selinho da live aqui no Instagram ou através de um Pix, né, também. Muito obrigado, vocês que apoiam o meu ministério. E obrigado, isso é tão importante também quando você faz isso, porque o Instagram entende como também um conteúdo relevante e meu perfil também é mais divulgado. Então, obrigado por aqueles que sempre participam e contribuem. Vamos lá, gente. Eu quero fazer uma pergunta a vocês, pergunta importante, deixar o coração de vocês. A Elisete acabou de adquirir um selinho aqui na live. Valeu, Zete. Obrigado. Vamos lá. Eu quero perguntar a vocês aqui, nesta manhã, diante do tema que nós vamos tratar. A pergunta é a seguinte: o que é o reino de Deus para você? E quais são as características deste reino? O que é o reino de Deus para você? Quais são as características deste reino? Escreva, por favor. O que é o reino de Deus para você? Quais são as características deste reino? Vamos lá. E o Céia, obrigado pelo selinho aqui na live. Deus te abençoe, querida. Vamos lá, pessoal. O que é o reino de Deus para você? A Júlia também adquiriu um selinho, obrigado. Deus abençoe. Nadir escreveu: é amar e servir meu próximo. Sirlene, justiça. Fabiana, um reino de paz e justiça. Tereza, vida, paz e alegria. A Márcia, amor. Meu amigo Luciano Santos, amar a Deus e ao próximo. Que mais? Vamos lá, pessoal. O Éder, paz, amor, perdão, mansidão e alegria, né? Mesmo em meio às adversidades que enfrentamos nesta vida. Maurício Alvite, Deus te abençoe, meu mano. Deus te abençoe aí, amigo. Saudade de você. Vamos lá. Juraci escreveu: estar em paz com Jesus. O que é o reino de Deus para você? Quais as características deste reino? Vamos lá, pessoal, escrevam. Saudades de você também, viu, mano? Mano, Maurício Alvite, você é muito querido. Josi disse que o reino não é onde não há amarguras, doenças, medos, características. É um pastor. A Marisa escreveu que é algo santo. Sirlene, lealdade a Deus.
Paz, amor, paz no coração, enfim. Bom, gente, nós estamos tratando aqui desta série de mensagens. Hoje é a terceira parte da série Pai Nosso. E nós estamos estudando a oração que Jesus nos ensinou. Está lá em Mateus, Evangelho de Mateus. Se você puder abrir aí, nós vamos ler. Versículo 5 em diante, Jesus disse assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro, disse Jesus, que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim. Vocês orem assim, disse Jesus. E aí ele começa a oração, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. E perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. É isso aí, pessoal. Bom, amigos, é o seguinte. Nós estamos trabalhando nesta série do Pai Nosso. É a terceira parte. E eu quero destacar hoje a terceira frase, né? Venha o teu reino. Mas, pessoal, como nós já vimos, a oração do Pai Nosso, ela pode ser dividida em duas partes. Nós podemos dividir a oração em duas partes. Uma parte trata da causa de Deus. A primeira parte desta oração trata da causa de Deus, ou seja, do nome de Deus, seu reino e sua vontade. Versículos 9 e 10. Aí depois dos versículos 11 até o 13, trata de uma outra causa, a causa do homem. Ou seja, do pão nosso de cada dia, do perdão, da tentação e do mal. Nessa oração, a glória de Deus vem em primeiro lugar. E depois vem as necessidades humanas. Então, primeiro é a glória de Deus. E depois as necessidades humanas. Toda vez, queridos, toda vez que nós invertemos essa prioridade, as coisas vão mal. Por isso que Jesus disse que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas nos serão acrescentadas. E hoje nós vamos meditar na terceira frase da oração, como eu já disse. A frase que declara: venha o teu reino. Venha o teu reino. O que é o reino de Deus? Que povo habita esse reino? A que reino eu e você pertencemos? Hein? Jesus disse em João 18:36 o seguinte. Ele disse assim: o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é daqui. Abigail, obrigado pelos selinhos, obrigado pelo Pix, obrigado, Deus te abençoe, viu? Então, queridos, olha só, veja só, Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é daqui. Paulo, o apóstolo, declarou lá em Romanos 14:17 que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Paulo estava dizendo, em outras palavras, que o reino de Deus não está apoiado nos interesses humanos. O reino de Deus não é comida nem bebida. Paulo começa a dizer sobre o reino pela negativa. Ele está dizendo o que não é. Então ele diz que o reino de Deus não é comida nem bebida. Ou seja, o reino de Deus não está apoiado nos interesses humanos.
não está apoiado nas coisas deste mundo, no que agrada o homem, no que satisfaz o homem. É isso que Paulo está dizendo. E então ele diz que o reino de Deus está apoiado naquilo que agrada a Deus, em sua vontade e domínio. E eu não tenho dúvidas, meus amigos, que Deus deseja transportar os homens do reino das trevas para o reino da luz. Eu não tenho dúvida disso. Deus quer fazer isso. Mas o que é o reino de Deus para você? Quais são as características deste reino? E eu queria ver com vocês algumas verdades sobre este reino. Se você quiser anotar, eu vou pontuar aqui essas características deste reino. Então veja lá. Primeira característica, anote aí. Todo reino tem um rei. Todo reino tem um rei. Essa é a primeira característica, a primeira verdade. Gente, reino sem rei não é reino. Vira domínio dos outros. A Bíblia diz no Salmo 103, versículo 9, que o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Então, gente, o nosso reino tem um rei. O Deus Pai que reina acima de tudo e de todos. Então essa é a primeira verdade que eu quero destacar com vocês diante desse tema. Todo reino tem um rei. Segunda verdade, anote, por favor. Todo reino tem um príncipe. Todo reino tem um príncipe. Todo reino tem um príncipe. Reino que não tem príncipe está fadado a não ter sucessão no trono. Agora, será que o reino que nós pertencemos tem príncipe? Em Isaías, lá no capítulo 9, versículo 6, diz que um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Qual é o nome do príncipe? É Jesus. É Jesus. Ele é o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Então, a segunda verdade é que todo reino tem um príncipe. E esse príncipe é Jesus. Terceira verdade que eu quero destacar com vocês é que todo reino tem um povo. Todo reino tem um povo. Reino que não tem povo não é reino. Mas em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10, diz o seguinte, é um texto que você já conhece, que diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, disse o apóstolo Pedro, antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Então, quem é o povo? Quem é? É a igreja. Nós somos o povo do reino. Então, vamos aqui. Vamos repetir as verdades sobre o reino. Primeira verdade: todo reino tem um rei. Segunda verdade: todo reino tem um príncipe. Terceira verdade: todo reino tem um povo. Quarta verdade que eu quero que você anote também: todo reino tem um porta-voz. Anote isso. Todo reino tem um porta-voz. Todo reino. Reino que não tem porta-voz
o povo fica sem direção. E o rei não sabe o que é que o povo está pensando. No Império Romano, os senadores eram os porta-vozes. Na nossa estrutura hoje aqui, na nossa estrutura política, os vereadores, eles são os porta-vozes da cidade. Os deputados, os porta-vozes do Estado. E o Congresso Nacional, o porta-voz do Brasil. Reino que se preza tem um porta-voz. E em João capítulo 16, versículo 13, João 16, 13, diz: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Gente, o Espírito Santo é o porta-voz do rei. Por isso, a igreja não é dirigida pela vontade dos seus pastores e líderes. Você não é dirigido por aquilo que pensa, mas é o Espírito Santo que traz direção e revela à igreja aquilo que Deus quer. O porta-voz do rei é o Espírito Santo. Porém, amigos, o Espírito Santo tem um duplo cargo. Ele é o porta-voz do rei e dos súditos também. Em Romanos 8, 26, Paulo diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar, nós não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, se você hoje está enfrentando lutas, crises, problemas, tristezas, decepções, dificuldades, seja o que for, aquiete o teu coração e confie. O teu porta-voz sabe o teu nome. O teu porta-voz, que é o Espírito Santo, ele sabe o teu nome. Ele conhece a tua necessidade e ele intercede por você diante do rei. Quinta verdade, anote aí. Quinta verdade. Todo reino tem leis e princípios. Todo reino tem leis e princípios. Reino que não tem leis e princípios vira bagunça, gente. Vira uma verdadeira anarquia. As leis existem para dar rumo a uma sociedade. A Bíblia, a palavra de Deus, é a constituição do reino. É a palavra. Então, pergunto, você quer saber o princípio de legalidade espiritual para você ser abençoado nesse reino? Você quer saber? Como saber o que é que Deus quer de cada um de nós? Como que a gente fica sabendo? Gente, a Constituição é grande, mas eu quero destacar 3 leis. Veja que a Constituição é grande, mas eu vou destacar aqui 3 leis apenas. Por exemplo, Mateus 7:12. Que diz assim: façam aos outros, disse Jesus, o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Ou seja, você quer bondade? Seja bondoso. Você quer misericórdia? Seja misericordioso. Você quer amor? Ame. Você quer perdão? Perdoe. Você quer ajuda? Ajude. É a lei do reino, pessoal. Tem gente que, por exemplo, tem gente que diz assim: eu fiquei doente e ninguém me visitou. Você já viu gente falando isso? Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: você viveu anos com muita saúde, e quem é que você visitou? Então não queira que os outros façam aquilo que você não faz.
Quer ver uma outra lei dessa Constituição? A Constituição é grande, a palavra de Deus. Quer ver uma outra lei? Mateus 22, 37, que diz assim, até o 39. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu pergunto, como têm sido as tuas doações? Como tem sido? Por exemplo, eu pergunto, nós temos uma fundação na Comunidade da Graça, onde eu sou pastor. Eu já perguntei isso lá na minha comunidade e pergunto aqui também, para aqueles que participam da nossa comunidade. Como têm sido as tuas doações na fundação? Como têm sido as tuas doações onde você costuma doar? Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque é horrível, sabe o quê? Ver gente doando sapato com buraco, camisa rasgada, gente doando brinquedo quebrado, ventilador sem hélice, geladeira sem motor. É horrível, pessoal. É horrível esse tipo de doação. Quer dizer, o que não presta para mim, não presta para ninguém, pessoal. É assim que a gente tem que pensar. É assim que a gente tem que pensar. Então, dê algo que ainda seja bom e útil. Dê alguma coisa que seja boa, que tenha utilidade. É a lei do reino. Amar o próximo como a mim mesmo. Então, se não serve para mim, não vai servir para o outro. Se um ventilador sem hélice não serve para mim, não vai servir para o outro. Se uma geladeira sem motor não serve para mim, não vai servir para o outro. Então, às vezes, a pessoa ela faz esse tipo de doação é mais para tirar o lixo dentro de casa, porque não serve para ele. Então, o que ele faz? Vou dar para a fundação lá, vamos ver o que eles fazem com isso. Vou tirar aqui esse lixo dentro de casa, essa geladeira sem motor aqui. No fundo é isso, pessoal. Então, porque se não serve para você, não faça doação. Vai dar brinquedo para criança, brinquedo quebrado. Na camisa toda rasgada. Sapato com buraco. Que a pessoa coloca o pé no sapato e raspa o pé no chão. Então tem que jogar fora. Se não serve para mim, não serve para o outro. É lei do reino. É a lei do reino, pessoal. Quer ver uma outra lei? Quer ver uma outra lei? João 14, versículo 6. Jesus disse assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa é uma outra lei do reino. Não tem pastor, não tem padre, não tem Maria, não tem guru, não tem ninguém que possa te levar a Deus. Só Jesus é que salva um homem. É só o Senhor. Amém, gente? Amém? Então, todo reino tem leis e princípios. Número 6. Anote uma outra verdade agora. Uma outra verdade. Veja só. Todo reino tem cultura. Anote isso. Todo reino tem cultura. O que é cultura, pessoal? O que é cultura? São padrões de comportamento, crenças e valores que distinguem um grupo social. Isso é cultura. Por exemplo, a nossa cultura, a cultura brasileira, é diferente do indiano. Certo? A roupa e o que ele come nos faz diferentes. Agora, qual é a cultura do reino? A cultura do reino é uma contracultura do mundo. Então, veja só, vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Presta atenção, olha só. A cultura do mundo diz o seguinte. A cultura do mundo diz assim, olha, o que importa é o que eu quero, é o que eu preciso, e cada um que se vire aí.
O problema é seu. Essa é a cultura do mundo. Mas a cultura do reino diz o seguinte: ninguém deve buscar o seu próprio interesse, mas sim o dos outros. 1 Coríntios 10, 24. Essa é a cultura do reino. Você vê que é diferente? Você vê que é diferente? Outro exemplo, a cultura do mundo diz assim: mostra que você é o melhor. Mostra, você é o cara. Você é a mina, a mulher. Você é o cara. Mostra que você é o melhor. Essa é a cultura do mundo. A cultura do reino, sabe o que é que diz? Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Filipenses 2, versículo 3. Entendem, gente? A cultura do mundo diz o seguinte: olha, se bater vai apanhar, se mexer comigo vai ter troco. Essa é a cultura do mundo. E a cultura do reino? É Romanos 12, 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Veja, o mal, gente, é a manifestação do caráter do diabo. O bem é a manifestação do caráter de Deus. A cultura do mundo, pessoal, a cultura do mundo diz o seguinte: eu amo os que me amam, amo meus amigos e os que me fazem bem. Essa é a cultura do mundo. A cultura do reino diz o seguinte: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Que é o Mateus capítulo 5, versículo 44 e 45. Alguém perguntou de Romanos, que eu falei? Romanos 12, 21. Entendeu, gente? Veja, a cultura do reino é inegociável. É inegociável. É impressionante, hoje em dia, existe uma onda que diz o seguinte: olha, se a pessoa te incomoda, descarte essa pessoa. Descarte. Deixa de lado. Ela está te incomodando. É isso que tem se pregado ultimamente. Sendo que a Bíblia nos ensina que se nós temos algo contra o nosso irmão, Jesus nos ensinou, nós devemos acertar. Nós devemos ganhar o nosso irmão e não nos afastar. Você vê como é que é diferente a cultura do reino e a cultura do mundo sem Deus? Mas a cultura do reino, gente, é inegociável. Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Texto conhecido, diz o seguinte: não se conformem, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, nós não podemos nos conformar com o ódio. Não podemos, como cristãos, não podemos. Nós não podemos nos conformar com essa cultura do bateu, levou. A cultura da violência. Nós não podemos nos conformar com o ódio, com a violência, com a injustiça. Não podemos nos conformar com a corrupção, com as matanças, com as guerras, a maldade, o racismo, a miséria, a pobreza e tantas outras coisas mais. O reino não se conforma com essas coisas. O reino não se conforma com essas coisas. Agora veja bem, uma sétima verdade, número 7, vou destacar aqui outra verdade sobre o reino. Anote aí. Anote aí. Uma sétima verdade: todo reino tem deveres e privilégios. Anote isso. Todo reino tem deveres
e privilégios. Todo reino tem deveres e privilégios para os súditos. Então, por exemplo, você é um cidadão brasileiro? Então você tem direito de ir e vir, direito de votar, tem dever de pagar o imposto, dever de cumprir as leis. Não é assim? Se você pertence ao reino de Deus, há duas coisas para se destacar. Se você pertence ao reino de Deus, duas coisas eu destaco. Primeiro, o reino exige obediência. E segundo, o reino exige confiança. Se você pertence ao reino de Deus, este reino exige obediência. Você tem que obedecer. Se você não deseja caminhar em obediência, então você não serve para o reino de Deus. Porque Deus quer obediência. É 2 Samuel 15, 22. Tem o Senhor mais prazer em sacrifício do que em que se obedeça a sua palavra? Então Deus quer obediência. E a outra coisa que eu destaco é o reino exige confiança. Duas coisas, o reino exige obediência e o reino exige confiança. Se você pertence ao reino de Deus, você tem que confiar. E qual é o fundamento da confiança, pessoal? Qual é o fundamento da confiança? É o reconhecimento. Por exemplo, é quando você diz assim: eu estou com um problema de saúde e eu vou no doutor fulano de tal porque eu confio nele, eu reconheço que esse doutor é uma autoridade nessa área. Você só confia em quem você reconhece. Então, o fundamento da confiança é o reconhecimento. Entenderam? Se você reconhece Deus como o Senhor soberano do reino, gente, então você confia nele. O Salmo 20, versículos 7 e 8, diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. O Salmo 125, versículo 1 e 2, diz: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. Em Isaías 49, versículo 23, diz assim: os que confiam no Senhor não ficarão confundidos. Os que confiam no Senhor não ficarão confundidos. Não ficarão. Então, gente, a situação pode estar difícil, você pode estar no pior momento da sua vida, você pode estar vivendo em adversidade e batalha, você pode estar vivendo a pior crise da sua vida, mas fique firme, obedeça e confie. Essas duas palavras, guarde no seu coração: obediência e confiança. O momento que você está passando eu não sei, mas se é um momento difícil, de problemas, dificuldades, crises, angústias, seja o que for, se mantenha firme, obedeça, confie, porque o socorro de Deus é presente e vai chegar na hora da angústia e vai te dar o escape e você vai ser vitorioso. Número 8, outra verdade que eu quero deixar para vocês aqui. Outra verdade que eu vou deixar para vocês. Número 8. Todo reino tem proteção e poder. Todo reino tem proteção e poder. Anote isso. Como nós vimos já, queridos,
Nós vimos o reino exige obediência e confiança. Mas é o que o reino oferece? O reino oferece muitas coisas, mas eu queria destacar duas aqui. O reino oferece proteção e poder. O Salmo 91 fala sobre proteção. O Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada, absolutamente nada o atingirá. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Esse é o Salmo 91. Salmo tão conhecido nosso, versículo 1 a 10. Então, este reino que nós estamos falando oferece proteção. Deus está dizendo: fique debaixo da minha proteção, pois aquele que é nascido de Deus, o maligno não pode tocar, e maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus é por nós, gente. Quem será contra nós? O Senhor te guardará de todo mal, desde agora e para sempre. Então, o reino oferece segurança e proteção. Portanto, meu irmão, minha irmã, não tenha medo do inimigo, de quem te afronta, de quem diz que vai te destruir. Não tenha medo. Você tem a proteção do Senhor. Aleluia. Mas a segunda coisa que eu destaco aqui é poder. O reino oferece proteção, mas ele oferece poder. Em Lucas, lá no capítulo 10, versículo 17 até o 19, os discípulos disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E Jesus respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. E Jesus disse: eu lhes dei autoridade para pisarem serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo nada lhes fará dano. Você sabia que você tem poder? Mas veja, não poder para mostrar que você é superior aos outros, não isso. Mas poder para vencer o diabo, a carne, o pecado, o mundo e viver em vitória. Então você tem poder. Use esse poder para a glória de Deus. E aqui, mais uma outra verdade que eu deixo para o coração de vocês nesta manhã, para a gente caminhar para um final. A nona verdade aqui, número 9, anote aí. Todo reino tem um príncipe que se casa para que o reino não tenha fim. Todo reino tem um príncipe que se casa para que o reino não tenha fim. Veja, se não tiver casamento, o reino se acaba, E olha que coisa linda, eu e você, pecadores, miseráveis, finitos, falhos, condenados ao inferno, vem Jesus e diz assim: você quer pertencer ao meu reino? Eu vou mudar a sua vida, eu vou te dar um novo coração, e de plebeu eu vou te dar uma linhagem real, e você será a minha noiva. Reino tem que ter casamento, caso contrário não há sucessão no trono. A analogia, gente, a analogia do casamento na Bíblia mostra o encontro do noivo com a noiva. O encontro do noivo, Cristo, com a noiva, a igreja. Então você imagina essa cena. Vai entrando a noiva e lá na frente está o noivo. O noivo não se distrai com nada, ele quer a noiva e a noiva quer ver o noivo. Os convidados ficam em observação, eles ficam observando tudo, ficam atentos a tudo. O noivo
Gente, é Jesus, o príncipe, a noiva somos nós, a igreja, a plateia são os anjos, a música são as trombetas. Gente, a qualquer momento as trombetas vão soar e vai começar esse cortejo nupcial. Milhões de anjos vão dizer: a noiva é perfeita, é linda, vitoriosa, triunfante, sublime, incomparável. E a noiva vai ao encontro do noivo. E quem que é o noivo que vai estar nos esperando? Quem é? Apocalipse 19, 12, que diz: é aquele que na sua cabeça tem muitos diademas, o seu rosto brilha como o sol do meio-dia. Ele está vestido de linho fino, branco e puro. Ele tem um cinturão de ouro e os seus pés são como do latão reluzente. E na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Gente, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e que não chegou ao coração do homem, é o que está preparado para nós. As bodas do Cordeiro, o casamento do noivo com a noiva. Então, gente, eu falei para vocês aqui sobre 9 verdades do reino, sobre o reino. Só recapitulando: primeira verdade, todo reino tem um rei. Segunda verdade, todo reino tem um príncipe. Terceira verdade, todo reino tem um povo. Quarta verdade, todo reino tem um porta-voz. Quinta verdade, todo reino tem leis e princípios. Sexta verdade, todo reino tem cultura. Sétima verdade, todo reino tem deveres e privilégios. Oitava verdade, todo reino tem proteção e poder. Nona verdade, todo reino tem um príncipe que se casa para que o reino não tenha fim. E agora eu quero concluir com vocês para nós orarmos nesta manhã. Eu quero dizer para vocês que vale a pena pertencer ao reino de Deus. Vale a pena ser fiel a este reino. Fique no reino. Fique firme. Não abra mão. Obedeça ao rei. Cumpra as leis do reino, porque a qualquer hora a trombeta vai soar. Jesus vem. E, como diz Apocalipse 22, 14, bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então permaneça. Vamos entrar juntos no céu. Vamos participar desse encontro maravilhoso. Vamos em frente, olhando firmemente, gente, para o autor e consumador da nossa fé. Não permita que nada, mas nada embarace você, mas continue, avance. Você tem à sua disposição a força e o poder do Espírito Santo. E esse reino, gente, esse reino nunca terá fim. Nunca terá fim. Aí eu termino com vocês fazendo uma pergunta. Simples, mas muito importante. Você já faz parte do reino de Deus? Você já faz parte? Tome hoje essa decisão. E diga: eu quero ser membro deste reino e viver nele como cidadão. Mas para você fazer parte deste reino, você precisa ter um encontro real com Cristo. Não tem jeito. E aí eu pergunto, a segunda pergunta: você já entregou a sua vida a Jesus? Você já faz parte deste reino? Se você ainda não fez isso, eu quero dizer para você que hoje você pode tomar a decisão de se tornar membro deste reino, o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Pai, eu quero te agradecer pelo tempo que tivemos aqui, de tanto aprendizado.
Obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre fala no nosso coração e nós desejamos fazer parte deste reino. Nós queremos ser cidadãos deste reino, Pai. Oh, Senhor, e o Senhor sempre está de braços abertos para nos receber neste reino. Esse reino nunca terá fim, como nós ouvimos aqui nesta manhã. E existem pessoas que neste momento, assistindo essa live, estão dizendo: eu quero ser membro deste reino. Eu quero viver neste reino como um cidadão. Existem pessoas que neste momento estão entregando a vida ao Senhor. Pai, eu sei que o Senhor de braços abertos recebe essas pessoas. Louvado seja o teu nome, Pai. Eu quero te agradecer por esta palavra, por esta oração que estamos estudando, Pai Nosso, que tem trazido tanta riqueza para a nossa vida, tanto conhecimento, que em todas as coisas o Senhor seja exaltado e glorificado. Peço ao Senhor que nos dê um dia abençoado, que o Senhor nos guarde, nos livre do mal, que a tua boa mão esteja sobre a nossa vida e que o Salmo 91, como lemos aqui agora há pouco, o Salmo 91 se cumpra na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço isso e eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor está conosco, o Senhor é por nós. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Obrigado, porque tu és a nossa rocha, a nossa segurança. O Senhor é nosso escudo e proteção, e no Senhor podemos confiar. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus eu te agradeço e eu te louvo. Que assim seja. Amém.